Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu trouxe aqui para uma entrevista com o Beto Abraão, educador físico, cara super legal, super gente boa e espero que vocês gostem da nossa conversa. E aí, Beto, fala aí mais de você aí. Conta aí para as pessoas aí o que você faz, como é que é a tua vida profissional. Fala, Diogo. Fala, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, no seu horário que você está vendo isso. Bom, eu sou o Beto Abraão, como o Diogo falou, sou um profissional de educação física, atuo dentro da educação física como personal trainer no mercado fitness e também como palestrante para personagens. As minhas palestras são voltadas para os personagens, sempre focando aí no aprimoramento da qualidade de serviço do personal trainer. Tá, já palestrei o Brasil inteiro aí, já rodei Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. E atualmente tenho meu produto digital também, que é um produto voltado para personal trainer. E sou pós-graduado em neurociências e comportamento pela PUC no Rio Grande do Sul. É a área dentro da educação física que hoje eu mais gosto de estudar. A parte da neurociência do exercício, a neurociência aplicada ao comportamento humano, tá? E sempre voltado a entregar um treinamento mais eficaz e gerar mais constância nos meus alunos, que eu acho que é o caminho dos resultados. Uma pessoa que é constante e é eficaz naquilo que faz, ela com certeza vai ter grandes resultados. Então, Diogo, eu acho que falei até demais, eu acho que era fazer um resumo rápido. Olha, bom, uma pessoa que é educador físico e ainda é neurocientista é algo raro. É algo muito interessante, né? Eu acho que o que não vai faltar é assunto pra gente falar a respeito disso aí. Mas me fala assim, por que você trouxe a neurociência para dentro da sua área profissional, que é a educação física, né? Você começou como professor de educação física, né? Conta assim, como que é essa tua trajetória? Professor de educação física e depois entrou na neurociência e o que você vê nos seus resultados na neurociência na tua área? Não, então, vou resumir rapidamente um pouquinho de algumas questões pessoais minhas. Primeiro que eu comecei a estudar neurociências porque eu sofri com patologias psicológicas. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa e num dado momento vi que eu estava com um transtorno de ansiedade generalizado com um grau elevadíssimo e eu tive assim, cara, eu não recomendo ninguém a fazer isso. Eu tive até um bate-papo aqui com o Jaziel Libório, que é um outro professor de educação física, é um fenômeno também. E o que eu falei pra ele, cara, não recomendo ninguém, se você está com um problema psiquiátrico, psicológico, vai buscar um psicólogo, vai buscar um psiquiatra, vai se tratar. Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, Diogo. E eu comecei a ler sobre mente humana, sobre neurociência, sobre psicologia. Comecei a ler, comecei a aplicar algumas coisas na minha vida. Comecei a estudar, por exemplo, o efeito do exercício físico no cérebro, sabe? E o exercício físico é um ansiolítico poderosíssimo. Se você está ansioso, está passando por problemas de ansiedade, problemas de dormir, cara, óbvio, só o exercício que resolve? Não. Tem vários outros fatores. Você, como nutrólogo, a alimentação influencia muito, sono influencia, os relacionamentos influenciam muito. Mas eu fui vendo que o exercício realmente me proporcionava ganhos, cara, gigantescos para minha saúde mental. Eu fui me transformando numa pessoa extremamente mais calma, dormindo melhor. Eu fui vendo que a minha ansiedade dependia de exercício físico para ser controlada. Então eu comecei a cair de cabeça, cara. Cair de cabeça. E aí, assim, eu fui entendendo sobre isso, fui começando a aplicar com os meus alunos sobre isso, fui começando a tentar levar para eles a questão de que, cara, olha só. E para mim foi uma grande notícia saber que o exercício físico não é só a barriga de tanquinho. Sabe? Porque as pessoas vão buscar o exercício por quê? Bumbum na nuca, barriga de tanquinho, projeto verão, ficar fitness e tudo mais. E quando você se depara que, é muito mais do que isso, sabe? Cara, e aí você vai lendo, você vai entendendo que o exercício é antidepressivo, é anti-estresse, é ansiolítico, melhora todas as tuas funções executivas do teu cérebro, né? Ah, mas o que é função executiva? Só para você ter uma ideia, a função executiva é o controle inibitório, a capacidade que você tem de inibir emoções. Te dar um exemplo. Tô com vontade de comer Nutella. Não, Nutella vai me fazer mal, não quero comer. Se você tem um controle inibitório elevado, você consegue controlar a tua vontade de comer Nutella. Você toma um fora de alguém. Ah, eu vou xingar esse filho. Cara, se você tem um controle inibitório elevado, você inibe aquela emoção
e não dá o retorno, não entra na confusão, você consegue ter mais controle nos seus relacionamentos interpessoais, conjugal, com filhos, com amigos, com clientes. Cara, tua vida toda melhora. E o exercício físico pode proporcionar isso. Então, cara, foi um caminho, assim, de verdade, foi pra mim um caminho sem volta. Eu entrei de cabeça nisso. E aí, obviamente, eu abri um pouco o leque, porque você vai entendendo sobre as questões psicossociais, eu vou entendendo da importância da minha comunicação com as pessoas. Uma vez que eu trabalho com pessoas, atendendo pessoas. Sou um personal trainer, eu fico 1 hora tendo que obrigar o meu aluno a fazer uma coisa que não é naturalmente prazerosa para o ser humano. O ser humano, na história dele, ele se movia por quê? Para caçar, para buscar comida, para fugir do tigre. A gente não... Na história, o nosso comportamento não foi moldado para a gente fazer abdominal para ficar com barriga de tanquinho. O nosso comportamento foi moldado para a gente se mover sob demanda, sabe? Então, diante dessa informação, a gente entende por que hoje só 5% da população adulta no Brasil está matriculada dentro de uma academia. Cara, isso é um número muito baixo, cara. A gente tem 75% das pessoas no Brasil. Aí, essa é uma informação que eu vou falar. Talvez você... provavelmente você tem esse número mais exato que eu, mas 75% pela última vez que eu vi, das pessoas no Brasil tem sobrepeso. 25% de obesos. Eu não sei se bate exato, mas é alguma coisa nesse tipo, né, Diogo? Tá bem próximo, né? Com certeza. Bem próximo, talvez não seja exato. Mas é um número elevadíssimo. É elevado. Por quê? Porque nós, naturalmente, somos seres sedentários e que somos movidos a prazer. E o que é a coisa mais fácil do mundo hoje para você ter prazer momentâneo? É comida. Você vai lá, come doce, come massa, come gordura e tem prazer. Então, assim, eu tive que desenvolver no meu jogo como personal trainer esses aspectos biopsicossociais para eu conseguir entregar mais resultado para o meu aluno, sabe, Diogo? Eu sempre foquei muito em eficácia com os meus alunos. Preciso gerar a intervenção mais eficaz, né? Os melhores treinamentos, os melhores movimentos, fazer o cara treinar até a falha, periodizar o treinamento. Mas se a gente não desenvolver, como personal trainer, ferramentas para gerar constância nos nossos alunos, a eficácia não vai fazer sentido, porque você vai dar um... E acontecia muito comigo, tá, Diogo? Eu tinha treinamentos maravilhosos com alguns alunos meus, mas os caras faltavam muito, porque o treino era chato, sabe? Então eu comecei a estudar sobre afeto, sobre a importância de gerar prazer durante o exercício físico, sobre a importância de eu, Beto Abraão, ser uma pessoa prazerosa de alguém conviver comigo durante 1 hora. O cara tem que gostar de mim, ele tem que se divertir comigo, eu tenho que passar confiança para ele. Então, assim, ainda, infelizmente, eu acho que ainda não atingiu, né? As neurociências ainda não chegaram a 10%, a 5% dos profissionais de educação física, eu acho. Uhum. Mas eu vejo claramente que os profissionais de educação física que se empenham em entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano, eles entregam muito mais para os seus alunos, sabe? Dá para ver claro para mim isso. É bem nítido que se um profissional de educação física estuda sobre a mente humana, ele consegue ser, de fato, alguém que tem um poder maior para entregar valor para o aluno dele. Então você está me falando uma coisa que é algo muito, muito, muito mais interessante do que a maioria entende, né? Porque o exercício físico, então, ele vai muito além da autoestima na aparência e nos resultados. Ele tem uma transformação na química cerebral, é isso? Você pode falar até em termos técnicos como é que isso funciona? Claro. Então, assim, a região do nosso cérebro, o cérebro humano, mais desenvolvida numa perspectiva evolutiva, se chama córtex pré-frontal. Essa é uma região que ela é dividida em várias regiões, né? Especialmente a região dorsolateral é uma região do cérebro que, quando ativa, quando ela está ativada, ela faz você entrar num estado de flow. Ou seja, o que é o estado de flow? O estado de flow é a capacidade máxima que nós temos de viver o momento presente. Uhum. E, basicamente, uma pessoa que vive o momento presente de forma plena, ela é mais feliz. Cara, se eu tô aqui com você sentado conversando,
vivendo esse momento presente totalmente, tô aqui sentado contigo, te ouvindo, falando, e não tô pensando aqui que, cara, eu tenho uma conta para pagar. Caramba, eu tô meio fora no trânsito hoje. Meu Deus, eu tenho que fazer a revisão do meu carro. Pensando em problema, sabe? Isso vai ser muito mais prazeroso para mim. Eu vou assimilar muito mais as informações que você me passa. Vou assimilar de forma muito mais eficiente, sabe? Com muito mais consistência. E, obviamente, eu vou ter mais prazer com esse momento. Sabe? É aquilo. Algumas pessoas sentam ali na beira da praia. Olha o mar, um baita visual, pôr do sol. Mas o cara não tá feliz. Por quê? Porque tá com a cabeça lotada de problemas. Ele não consegue inibir os pensamentos irrelevantes. Os pensamentos que, para aquele momento, não faz o menor sentido. Diogo, o que adianta eu tô aqui agora, sentado com você, mas eu fico pensando que eu tenho que pagar uma conta. Eu vou conseguir pagar essa conta agora? Não vou, cara. Agora eu não vou. Agora o que para mim tem de mais importante é eu tô diante de uma câmera, tô passando informações que podem ajudar milhares de pessoas, tô sentado diante de uma referência da medicina, tenho a oportunidade de aprender com essa referência, tenho a oportunidade de desenvolver o meu trabalho, e se eu ficar nervoso, pensando em distraído, eu não vou fazer isso com excelência. Então você às vezes desperdiça grandes oportunidades na tua vida. Eu tô, nesse caso, falando da minha vida profissional. Mas isso pode acontecer na tua vida pessoal, por exemplo. Pode ser no momento onde você, né, tá solteiro, tá ali na frente de uma pessoa que você acha interessante, precisa focar naquele momento para ter uma boa interação, mas não consegue. Porque você fica pensando, caramba, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Caramba, eu não sou interessante o suficiente para... Aí geram uns problemas de autoestima, sabe? Óbvio, você tem crenças envolvidas, tem muitas crenças envolvidas que você tem que trabalhar com terapia, tem que trabalhar de algumas... Existem técnicas para você modificar crenças, mas nesse sentido eu estou falando da questão química mesmo. A capacidade que nós temos de ativar a região mais evoluída do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. E o exercício físico, tá? Existe um livro chamado Spark. E nesse livro, o autor, o John Ratey, ele cita vários estudos mostrando que quanto mais complexo for o exercício físico, por exemplo, maior a capacidade que o exercício tem de produzir dopamina no nosso cérebro. E essa região do córtex pré-frontal, ela necessita de uma boa produção de dopamina, de uma boa quantidade de receptores dopaminérgicos, para você conseguir ter um bom padrão de ativação e desempenhar essa função tão importante no nosso cérebro, que é o controle inibitório. Então é o que eu falei, se você tem uma boa capacidade de inibir, olha isso, inibir pensamentos irrelevantes. Se você tem uma boa capacidade disso, você é o Cristiano Ronaldo do esporte. É o cara que tá ali e, cara, o Cristiano Ronaldo pra mim é um cara, é o homem foco, né? Ele talvez não seja tão talentoso quanto alguns outros, mas ele é um cara que tem muita confiança nele. Ele entra no jogo ali de, cara, eu tô focado nisso. Então você vai ter melhor desempenho no teu esporte, você vai ter melhor desempenho na tua vida pessoal, na tua vida profissional, nos teus relacionamentos. Se você quer, por exemplo, focar em perder peso, você vai ter melhor... uma coisa que eu falo para todas as pessoas. Eu não consigo me alimentar bem. Cara, começa a fazer exercício, pô. Começa a fazer exercício, um esporte, um exercício aeróbico com maior intensidade, com maior volume. Tenta fazer exercícios dentro da sala de musculação que vão além daquelas maquininhas de ficar empurrando, puxando. Cara, faz com peso livre. Faz exercícios que requeram coordenação motora, que tenham que movimentar braço e perna simultaneamente, aplicação de velocidade. Se desafie, cara. Vai se desafiando, porque o exercício ele vai promover mudanças importantes no teu cérebro, vão te gerar uma maior capacidade de ter autocontrole, de ter foco. Obviamente também, consequentemente, vai te promover uma maior autoeficácia. Autoeficácia é a capacidade, percepção que você tem de que você pode executar uma determinada tarefa. Sabe, o mundo é dos autoeficazes. E o exercício físico, justamente por inibir pensamentos irrelevantes, vai promover uma maior autoeficácia na tua vida. Você vai ter resultados enormes na tua vida. Diogo, tem um estudo. Você já ouviu falar do teste do marshmallow? Não, conta aí. O teste do marshmallow é o seguinte. Existem crianças sentadas numa mesa. Você provavelmente já viu esse vídeo, é muito famoso. Em algum momento alguém já deve ter visto. E
o autor do estudo, ele coloca crianças de 5 anos, 4 anos de idade, na frente de um marshmallow. A criança fica sentada, imagina que isso aqui é um marshmallow, e o marshmallow fica aqui na frente dela. E aí o autor fala o seguinte, ó, seguinte, se você quiser comer esse marshmallow agora, você pode comer, tá? Mas se você quiser esperar alguns minutinhos, eu vou sair da sala e eu já volto. Se você não comer esse marshmallow que tá na mesa, quando eu voltar, eu te dou outro. Então você vai comer 2. Beleza? Ele fala isso pras criancinhas. E aí ele sai. E aí o que é mais engraçado, tipo, a criança tem a opção de comer 1 agora ou comer 2 daqui a pouco, né? É engraçado que ele sai e as crianças ficam ali, ó. Aí pega, aí vem quase na boca, aí desiste, aí fica com a mãozinha aqui, aí coça a cabeça, aí fica no desespero, né? Porque elas querem esperar o segundo, mas é um teste de autocontrole. E aí, beleza. Algumas comem, outras não comem. Eles fazem, o autor do estudo, eu não me lembro exatamente o autor do estudo, se alguém quiser depois pode me mandar mensagem, eu não sei se depois eu posso deixar meu contato aí, eu mando para vocês. O autor, eles fazem um follow-up, tipo, eles vão investigando essas crianças que tiveram os resultados negativos, que não resistiram e comeram, e as crianças que tiveram resultados positivos, que foram aquelas que conseguiram suportar aquele momento e comer 2. E eles foram vendo, cara, que essas crianças, depois de... Na adolescência, as crianças que passaram no teste foram aquelas que tiraram as melhores notas no colégio. As crianças que passaram no teste na vida adulta eram aquelas que tinham melhores relacionamentos, eram aquelas que tinham melhores salários, sabe? Ou seja, um simples teste de controle inibitório, que é o teste do marshmallow, é isso, cara, fez uma predição de resultados na vida adulta daquelas crianças. Então, gente, é o que eu falo, o autocontrole, cara, é um poder que poucas pessoas têm, sabe? E o exercício físico, ele pode promover essas alterações, aumentar a produção de dopamina, aumentar a quantidade de receptores dopaminérgicos na região do córtex pré-frontal e, consequentemente, fazer com que essa região tenha um melhor padrão de atividade e, com isso, você tem uma série de ações mais bem-sucedidas na tua vida que vão gerar melhores resultados. Então, Beto, você está falando aqui uma coisa, né, e que eu quero até que você fale nesse assunto especificamente. Um jovem que pratica exercício, ele é menos suscetível a drogas, ele é menos suscetível à compulsão alimentar, ele é menos suscetível a uma coisa que está muito em voga, que é a depressão em adolescente. Você afirma isso? Diogo, isso aí é assim, óbvio. Existem pessoas que possuem de forma genética predisposição a desenvolverem vícios, sabe? Existem genes ali que vão fazer com que algumas pessoas tenham, sem dúvida nenhuma, a maior probabilidade de desenvolver vício em droga, em bebida, em desenvolver uma compulsão alimentar. Existem fatores genéticos, tá? Então, assim, pode ser que uma pessoa não faça exercício físico e não tenha um vício em droga que uma pessoa que faz muito exercício físico tem, mas aí não é uma questão epigenética, é uma questão genética. O que eu posso te garantir é que os fatores epigenéticos, que é o ambiente, a forma como a gente interage no ambiente, tá, podem de fato minimizar probabilidades, sabe? Como foi exatamente o que você falou, tem menor possibilidade. O cara que tem a genética maior, vamos lá, chutar um número aqui de forma grosseira. O cara tem uma predisposição genética de 90% de desenvolver um vício em drogas até os 18 anos de idade. Se esse cara pratica exercício físico, o exercício físico ele pode desempenhar ali um papel de diminuir isso em 2%, em 5%, em 50%. Aí tem todo o cruzamento de informações genéticas com a epigenética. Mas que pode sim diminuir de alguma forma, pode. Isso aí é ciência pura. O exercício físico é um poderoso aliado para o cérebro humano e melhorar as funções executivas do cérebro. Tem muitos estudos que mostram isso. E se você tem um aprimoramento das funções executivas,
especialmente falando aí do controle inibitório, você pode sim diminuir a probabilidade de desenvolver transtornos alimentares, drogas e vários, ou pornografia, sim, são várias formas de vícios, né? Mas que você pode sim desenvolver, diminuir as chances através do exercício físico, sim, você pode. Não significa que você vai zerar isso. Não. Pô, tá muito longe disso. Até porque existem muitos outros fatores, né, Diogo? O cara pode ir lá se matar de fazer exercício físico, mas tem uma péssima influência social dentro de casa, na família. Isso é muito mais poderoso do que a química que o exercício físico promove. Sabe? O cara fica 23, uma hora malhando, fazendo exercício, pô, dando estímulos positivos, mas chega em casa, aí tem o pai que é viciado em cocaína, tem a mãe que não tá nem aí, tem os amigos na vizinhança também. Como é que vai? Não tem. Então, são muitos outros fatores, né? A gente vai falar de drogas, são coisas, pô, N variáveis. Mas aí, se a uma pessoa... variável é o exercício, sem Mas dúvida. aí, então, se a pessoa pratica esporte, ela tem mais firmeza, então. Ela Você tem tem algo... uma ferramenta muito positiva. Ela tem uma ferramenta positiva, porque, assim, né? Isso também, pelo que você está falando, assim, você está falando uma coisa que é muito interessante, né? Pelo ponto de vista da saúde individual do ser humano, né? E muita gente que, né, tem aversão ao exercício, tem dificuldade com o exercício. O exercício, pelo que você está falando, assim, ele vai melhorar a concentração mental. O exercício, ele vai ajudar a uma adesão a uma dieta. E é interessante, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, assim, até aquelas pessoas que... A gente está falando do jovem, mas também a pessoa já numa fase adulta, que ela está tendo uma dificuldade na progressão na carreira dela, por exemplo. E ela fala que ela não tem tempo para exercício, então quer dizer que você está considerando que o exercício... Ele dedicar algumas horas de exercício físico seria como se ele já estivesse dando um upgrade até na capacidade de estudo, na capacidade de produtividade no trabalho dessa pessoa. E como é que seria isso, assim, em termos de... Qual é o mecanismo disso, no caso? Diogo, cara, isso que você falou do primeiro, eu preciso falar de um aspecto que é muito importante, sabe? Mas para mim é muito claro, sabe, que esse percentual de... Né, no Brasil, hoje, aproximadamente 70% da população é totalmente sedentária. E quando eu falo de 70% sedentário, é de não fazer nem caminhada, sabe? Então não tem falando de exercício, de treinamento de força, nada. De não fazer nada, sabe? É um número muito alto, é muito alto. E para mim é muito claro, né? Se você for estudando as pesquisas lá que o IBGE faz, mas você é sedentário? Sou. Mas por quê? O porquê primeiro, não tenho tempo, sabe? Não tenho tempo. E uma coisa boa que eu acho que a pandemia promoveu foi mostrar para a população o seguinte, você pode não ter tempo de estar na academia, mas, cara, hoje você faz um streaming do teu telefone na televisão, cara, tem professor dando aula de boxe, caramba, cara, você precisa se movimentar, cara. A questão não é você querer fazer um snatch, fazer supino. Cara, você precisa fazer isso aqui, ó. Levantar da cadeira, sabe? Não precisa de muito, tá sentado na cadeira, mas se você se alonga um pouquinho, isso você já tem ganho, sabe? Então, o conselho que eu dou para quem quer começar a fazer exercício físico é o seguinte, a gente primeiro tem que se desfazer do estereótipo do marombeiro. Não, você não é isso. O exercício físico não é isso. Não é estereótipo de maromba, de gigante. Cara, se o cara é marombeiro, é grande, é feliz com isso, ótimo. Mas o que você precisa fazer é aplicar movimento na tua vida para você viver mais e viver melhor. Esses são os ganhos. Você vai ter mais longevidade, você aumenta a probabilidade de viver mais, né? E você vai viver melhor. Você vai ter menos dores musculares, você vai ter menos sintomas de estresse, você vai viver num estado de valência. Estado de valência positiva que eu digo é quando você está mais... Como é que você está agora? Está entediado ou está relaxado? Pô, o entediado é pensando em coisa ruim, de saco cheio. O relaxado é o cara que está pensando em coisa boa e está curtindo o momento. Você vai ter mais eventos assim, de estados positivos. Então, o que você precisa fazer agora é achar alguma coisa que você goste de fazer. Pode ser uma caminhada com o teu cachorro,
pode ser uma caminhada com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, pode ser uma aula de alongamento, uma aula de yoga, uma aula de boxe, uma dança, uma luta, ou uma musculação muito rapidinho. Cara, você precisa começar a fazer alguma coisa para você quebrar, primeiramente, aquele comportamento sedentário de 100% do tempo, sabe? Então, começa. E outra coisa que vai fazer muito bem as pessoas terem mais saúde é se movimentar pura e simplesmente, cara. Pô, tentar parar o carro sempre um pouquinho mais longe de onde é o destino final, para andar uns 200 metros. Tentar andar menos de elevador, mais de escada. Escada rolante é uma coisa que pra mim, cara, deveria ser só para pessoas que realmente têm algum grau de restrição de movimento, sabe? O cara que tá de muleta, o cadeirante, enfim. Mas elevador e escada rolante não é para pessoas plenamente saudáveis. Mas tem 70 anos. Essa mesmo tem que subir escada, cara. Subir porque vai deixando de fazer, vai perdendo funcionalidade. Então a gente tem um ditado que é bem legal, que a gente não para de jogar porque a gente não abandona o jogo porque para de jogar. A gente para de jogar porque abandona o jogo. Você vai largando e chega uma hora que você não se movimenta mais, entendeu? Então esse é um ponto. O exercício não é uma coisa que você vai fazer o que é imposto pela sociedade e vai gostar, mas você pode escolher alguma coisa que você goste. E a partir do momento que você faz isso, sua vida melhora muito. Agora eu perdi o foco da pergunta. Ô Beto, não, você respondeu. Mas assim, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, o que você recomenda, né, para aquela pessoa, né, que quer emagrecer, que é muita gente, como você mesmo falou, mas, assim, qual é o exercício que você passa para uma pessoa que não gosta de exercício? Mas ela tem que fazer? Qual é o primeiro passo? O que você fala para ela? Cara, Diogo, eu penso o seguinte, eu acho que quanto melhor a estrutura por trás, né, mais pensamentos associados àquilo, né, tem uma tônica que eu gosto muito de seguir, né, os livros Poder do Hábito diz isso, tem vários livros que falam isso, que é pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados, sabe? Então, a primeira coisa que você tem que fazer você tem que fazer o cara pensar naquilo. Pensar em exercício. Pensar em vida saudável. E como é que você faz isso? Contágio social. Então, a primeira coisa que eu falo com um aluno meu que chega na minha mão para treinar cara, você tem que procurar um nutrólogo, tem que procurar um médico do esporte, você tem que ir no nutricionista. Procura, sabe, todo mundo no nosso ciclo de amizades. Cara, você tem amigo sedentário e amigo ativo. Não tem? Eu também. Qualquer ser humano tem, cara. Você sempre tem um amigo no teu network ali, no teu ciclo de relacionamentos, alguém que é mais ativo. Cara, se você tá nesse momento da tua vida querendo se engajar com exercício físico, não tô falando pra você se desfazer dos teus amigos sedentários, não. Pelo amor de Deus. Mas procure estar mais com os teus amigos ativos. Pelo menos nesse momento da tua vida. Porque eles vão te ajudar. Eles vão sair para comer e eles não vão pedir 3 pizzas, 3 hambúrgueres. Os caras vão procurar ter uma alimentação mais controlada, ingestão de nutrientes mais saudáveis, sabe? De nutrientes com valor. E vão te chamar para, ao invés de, vamos beber, os caras vão te chamar para dar uma caminhada, fazer uma trilha. E, cara, nesse momento você vai construindo os pensamentos. Por quê? Basicamente a gente pensa no que a gente vive, cara. Se você anda com pessoas que só pensam em hambúrguer, você vai ficar o tempo inteiro esperando sexta-feira para querer comer aquele hambúrguer maravilhoso. Mas, se você tem pessoas que têm o hábito de fazer uma trilha bacana, uma caminhada na praia, de fazer uma yoga na praia, de fazer um esporte. Cara, porque o esporte com amigo é uma coisa muito divertida, cara. Isso é uma coisa que eu adoro fazer no sábado de manhã. Juntar os meus amigos. A gente faz a nossa aula de boxe 9 horas da manhã com o professor. Eu levo meus alunos, eu sou personal, eu levo 4 alunos meus, 3 alunos meus, chamo um professor de boxe e a gente faz uma aula. Depois a gente vai fazer exercício, uma área junto. Cara, tua vibe começa lá em cima e tu vai curtir teu final de semana. E aí eu acredito de verdade, cara, que a vida é equilíbrio, sabe? Aí você pode comer o teu churrasco depois, comer a tua massa, comer o teu doce. O que você não pode é querer o churrasco, a massa, o doce,
sem fazer nada. Entendeu? Então, assim, tem que construir uma estrutura. Se você tem recursos para ir num nutrólogo, pô, Diogo Tobias, grande referência em nutrologia no Brasil, sabe? Busca um nutrólogo, busca uma nutricionista, esteja cercado de pessoas que tenham o mesmo propósito que o teu, as mesmas metas que a tua, e aí entra a minha parte como personal. Cara, o personal trainer, ele tem que entender que, num primeiro momento, aquele aluno que está começando, o melhor exercício para ele não é o melhor exercício para hipertrofiar, o melhor exercício para gerar as respostas fisiológicas. O melhor exercício para ele é aquilo que ele vai fazer, que vai gerar algum benefício, mas principalmente que o cara se sinta confortável fazendo, o cara tenha prazer em fazer. Cara, hábito é construído diante de prazer. A gente constrói hábitos fazendo coisas que a gente gosta. Então, se o intervalo que você quer ali... Não, porque a literatura mostra que para potencializar os ganhos, o intervalo é de 1 minuto. Mas se o aluno quer conversar 3 minutos, cara, conversa 3 minutos. Deixa o cara descansar um pouco mais. Se é o que vai fazer ele voltar no dia seguinte, né? Deu a hora do treino, vai lembrar, porra, ontem eu fiz um treino com o Beto lá, cara, porra, foi gostoso. E o gostoso foi por quê? Foi legal por quê? Porque a conversa foi legal, foi bacana. Os exercícios foram confortáveis num dado momento. Foram exercícios que ele, sabe, gostou de fazer. Então, o primeiro momento é fazer o cara gostar do processo. E na medida que ele vai gostando, vai se engajando, aí a coisa vai ficando mais sólida, mais consistente. Você vai parando de dar papinha, vai começando a dar comida sólida. Aí você bota o cara para ir até a falha, dá os intervalos curtos, faz os bisets, os drop sets, os rest pause, faz o HIIT. Primeiro, o cara tem que criar o hábito. Enquanto ele não criar o hábito, fica muito complicado a gente pensar só na fisiologia e esquecer as questões afetivas, sabe, Ju? E, ô Beato, é interessante, né? Porque a pessoa que não arruma tempo para se exercitar, a pessoa que não se permite gostar de exercício, né, não sabe o que está perdendo, né? Porque a gente está falando, você falou de trilha, né? Você falou de sair com os amigos ao ar livre, né? Pô, você está falando de curtir a vida, né? Você está falando da pessoa sair de casa e aproveitar a beleza da vida, né? A beleza da natureza. E é interessante que tem tem estudos que falam que as pessoas que fazem trilha isso é na Europa, né? Pessoas que fazem caminhadas em bosques têm um sistema imunológico melhor, né? E idosos que brincam com os netos, né? Eles têm menor índice de doenças neurodegenerativas, né? Nossa. E você falando de exercício e neurociência, não tem como não lembrar desses detalhes, né? Mas me fala uma coisa. Você falou também que você é palestrante, né? E você faz palestras para pessoas leigas também, ou profissionais, ou os dois. Como é que é isso? Olha, então, Diogo, a minha demanda hoje é muito maior para o mundo do personal trainer, sabe? Inclusive, quando eu vou falar de personal trainer, eu falo muito mais... Eu falo sobre exercício físico e neurociências, né? É um conteúdo que é até denso, né? Nos meus cursos... Vamos lá, o curso tem 15 horas, eu separo 3 horas para falar sobre isso. E as outras 12 horas é para falar de relacionamento interpessoal e neurociência, sabe? Mas eu tenho curso também para pessoas leigas, sabe? Para quem não é do mundo da área da saúde, para você que é engenheiro, que é arquiteto, que é dona de casa, que é motorista de ônibus, enfim. Porque é um conteúdo que vai servir para qualquer ser humano, independente da profissão, independência da área da saúde ou não. Vai ajudar a pessoa a lidar melhor com o próprio cérebro. E, consequentemente, viver uma vida muito melhor em vários aspectos. Isso que você falou agora, por exemplo, de natureza, tem um dos grandes players aí do mercado financeiro, o Tio Uli, não sei se você já ouviu falar dele. Conheço. Sabe? Então, ele na mentoria dele, eu tenho eu fiz 5 horas de gravação de aula para ele. Sabe? E o público dele é um público totalmente leigo, sabe? Entreguei para ele deixar com o pessoal da mentoria dele. Uma hora disso é falando sobre natureza, cara. Sobre essas questões imunológicas, sabe? Se tem uma coisa que detona o sistema imunológico, ô Diogo, é estresse, cara.
sabe? É você ficar estressado, é você, tipo, ficar brigando o tempo inteiro dentro de casa, brigar na rua, ter pequenas discussões, pensar em problema. E o acúmulo ali do cortisol, né? O cortisol que, teoricamente, é um hormônio que é bom pro ser humano, ele é anti-inflamatório, mas o excesso dele vai fazer com que o teu sistema imunológico fique devastado, entendeu? E você ficar o tempo inteiro ali com cortisol acumulado durante longos períodos, você vai ter, de fato, uma maior probabilidade ali de desenvolver doenças perigosas ali pro nosso corpo, pro nosso cérebro. Então, o que você falou da natureza, cara, a gente precisa ter contato com a natureza, cara. E uma das coisas que eu queria falar pra você que vai fazer... Eu tava guardando isso mais pra frente, mas já vou entrar agora. Experimenta fazer exercício aeróbico outdoor, cara. Aí, aquilo é muito poderoso, cara. Se você mora perto da praia, vai pra praia, no horário que seja mais tranquilo, não tenha perigo. Se tem o bosque, vai pro bosque. Eu gosto de fazer exercício aeróbico em qualquer lugar. Faço na esteira, faço no transporte. Depende do que for mais prático pra mim. Mas, se eu consigo me organizar para pelo menos 2 vezes na semana eu fazer exercício aeróbico, caminhada, misturar uma caminhada com uma corrida, uma corridinha, no bosque, na praia, aquilo ali pra mim sério, é uma terapia assim que vocês não fazem ideia. E é realmente, se você quer desenvolver um hábito saudável na tua vida, que é o exercício físico, uma das grandes opções que eu recomendo para qualquer um é você fazer uma caminhadinha outdoor num horário gostoso, óbvio, 2 horas da tarde. Não, mas, cara, sei lá, os 7 da manhã, os 6 da tarde, que são, né, climas mais amenos. Experimente, você vai gostar. Eu duvido que você não vai gostar. Mas me conta aqui uma coisa. Muita gente, né, quando procura os nossos serviços, né, procura o médico no consultório, ou vai na academia e contrata um personal, né, as pessoas elas ficam um pouco tímidas de perguntar como é que a gente se cuida. Se a gente está vendendo uma coisa ou se está pregando uma coisa que a gente não faz com nós mesmos, né? E assim, conta aí pra gente aí o que você faz pra você se cuidar. Como que é você cuidar de você? Ai, cara, olha só, eu vou até ser polêmico um pouco pra dizer isso, mas eu sou aficionado por exercício físico, tá? A minha esposa é nutricionista. Então, assim, a gente tem nós somos um casal que, cara, a gente tem hábitos saudáveis, sabe? Eu pratico exercício todos os dias e eu, perto dela, como bem, longe dela, dou umas escapadinhas. Mas, enfim, que ela não me ouça agora, mas desculpa. Mas o Diogo, personal trainer trabalha muito, cara. E, assim, é um desafio pra gente, como personal, ficar 12 horas dentro de uma academia dando aula e naquela horinha livre que você tem, você ficar mais uma horinha livre, não trabalhando, mas fazendo o teu momento de lazer, que é o teu treinamento ali. Então, assim, eu amo exercício físico, eu pratico musculação todos os dias, mas justamente por passar muito tempo dentro de uma academia, eu não faço aquele treino que eu fazia antes de 1h30. Meus treinos na musculação são treinos que eu gosto. Eu pratico LPO, eu gosto de fazer exercícios de levantamento. Eu duro 40 minutos fazendo meu treino. E eu procuro praticar esporte regularmente. Cara, eu já mudei, eu tava no futebol, aí machuquei meu tornozelo jogando futebol, tomei um carrinho, aí fiquei com medo, né? Parei de jogar futebol e agora eu tô no esporte que machuca um pouquinho menos, que é o jiu-jitsu. Mas que machuca. Mas eu agora tô fazendo jiu-jitsu e boxe. Faço jiu-jitsu um dia, boxe no outro. Jiu-jitsu, eu gosto muito de luta. É um esporte que me engaja, que eu tenho motivação, gosto de aprender, eu gosto de ver na televisão. Então, assim, é o que eu gosto. Eu gosto muito de futebol também, mas eu tenho medo de machucar porque, cara, eu dependo do meu corpo para trabalhar, eu sou personal, tenho que ficar 10 horas em pé, machucar um dedo, machucar um tornozelo é perigoso. Então eu achei um esporte que eu talvez não me machuque tanto, né? Vira o mexe, tem uma dorzinha aqui, outra ali, mas eu sinto que eu consigo controlar melhor. E eu tô amando a minha rotina, sabe? Minha esposa monta a minha dieta,
Você é de Brasília, né, Diogo? Eu sou daqui, na verdade, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas a minha clínica e meu nicho profissional é no Distrito Federal, né? Distrito Federal. Lá em Brasília eu tenho uma clínica, né? E no caso, eu nasci e me criei aqui no Rio de Janeiro. Rio. Legal. Mas o que eu ia falar é que assim, eu tenho um médico do esporte aqui no Rio, né? Que é um cara que me dá todo o suporte também. E, cara, eu me cuido. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, uma coisa que eu amo fazer, se eu tivesse mais tempo eu faria mais, eu recomendo não só pro cara que, mas isso é coisa pra maluco. Existe um preconceito em relação a isso. Mas eu faço terapia cognitiva comportamental, eu tenho uma psicóloga que eu acho que me ajuda muito a remodelar algumas crenças que a gente vai desenvolvendo. Faço de 15 em 15 dias. Então, assim, cara, eu cuido de forma holística, pratico meditação todos os dias. Meditação. Medito não tanto quanto eu gostaria, mas todos os dias eu separo 10 minutos do meu dia para ficar sentado, fazendo a minha respiração, sabe? Então, cara, eu procuro cuidar de forma sistêmica da minha vida, cara. E é o que eu falo, sabe? Uma coisa que faz com que eu me cuide. Procuro estar sempre com os meus amigos, procuro estar sempre com as pessoas que eu amo, procuro estar sempre com a minha família. E procuro sempre trabalhar o meu propósito, sabe? Tipo, eu tenho um trabalho que tem um volume muito grande, mas que me faz muito bem, porque tá alinhado com o meu propósito de vida, sabe? Que é fazer com que pessoas vivam mais e melhor. Então, eu reforço isso todo dia na minha cabeça. Minha psicóloga fica o tempo inteiro trabalhando isso comigo. Isso pra mim é muito bom. Então, assim, eu acho que se é um recado que eu posso dar pra você, não pensa só no teu corpo. Sabe? Corpo é só corpo. Mas quem manda no corpo tá aqui. Sabe? Tá aqui. Então a população, no geral, tem que pensar em saúde mental. Eu acho que é a doença do século aí. As coisas vão cada vez ficando piores com o ambiente que a gente vive. De aumento de ansiedade, de aumento de pessoas com transtornos depressivos. E cuidar da saúde mental é fundamental, é essencial. E eu acredito de verdade, Diogo, que a pessoa que cuida da saúde mental, ela consequentemente vai querer cuidar do corpo dela também. Vai pensar que não tem como viver essa vida sem praticar exercício físico, sem ter uma boa alimentação, sem frequentar médicos regularmente, ver como é que estão os hormônios, ver como é que estão os marcadores de saúde, enfim. Você precisa cuidar de você, sabe? Você precisa entender que se você não cuidar, ninguém vai fazer por você, entendeu? E é o que eu boto na minha cabeça. Eu cuido da minha mente, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha alma. Eu tenho uma visão holística de tudo, sabe? E, cara, graças a Deus, hoje eu tô num momento muito bom na minha vida, assim. E é o que eu acredito, sabe? Eu acho que pra gente tá com as pessoas, entregando pras pessoas aquilo que a gente tem pra entregar, antes de mais nada, a gente tem que acreditar naquilo que a gente tá entregando. E tem que viver aquilo, sabe? O exemplo arrasta multidões, cara. O personal, o médico, o nutricionista, ele tem que dar exemplo. E não é só aqui, conhecimento. Cara, você tem que aplicar na tua vida aquilo que você tem de conhecimento e, consequentemente, você vai influenciar mais pessoas a fazerem isso. Me fala aqui, então, 5 coisas, resumidamente, 5 itens que não pode faltar na prática diária de uma pessoa. Vamos lá. Bom, vamos lá. 5 itens. Bom... Não precisa ser 5 ou mais de 5. Vou tentar ser prático. Não vamos passar de 5 não, vou ser os 5 mais importantes. Bom, eu vou botar no mesmo pacote. Vida saudável, tá? Até para me ajudar. Comer bem, dormir bem e fazer exercício físico. Vida saudável. Esse é o primeiro. Segundo, ter um propósito, sabe? Ter um propósito de vida. Porque você todos os dias levanta para fazer aquilo que você faz. Isso aí, tá fugindo da área. Não tô fugindo da área, não. Acho que uma pessoa que tem propósito, ela tem muito mais garra, tem muito mais intensidade para fazer tudo na vida. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Cara, você é pai. Sou pai, sou sedentário, bebo, tô com a barriga desse tamanho. Tô gordinho, tô largado.
Cara, o que vai ser do teu filho se você morrer hoje, cara? Desculpa, tô indo pesado. Tô pesado, mas é uma realidade. É realidade, não. Você tá falando... É uma realidade. O cara com 40 anos, sedentário, com uma circunferência abdominal, ele cara, tá na Ele tá zona numa de faixa risco. de risco, né? Tá na zona de risco. isso Então, aí. o que você pode fazer pra não deixar o teu filho órfão num curto prazo? Cara, teu propósito é fazer com que teu filho cresça, se desenvolva. Você é uma figura determinante para teu filho ser feliz nesse mundo. Então você tem que cuidar da tua saúde. É um propósito que você tem. Sabe? Botar um filho nesse mundo para fazer a diferença, para ser feliz, para realizar sonhos. Ele depende de você. Então, é o que eu falo, tipo, você modelar crença, você moldar na tua mente crenças que te impulsionem. Ter um propósito consistente. Pensar sobre isso. Sabe? Vida não é só viver no piloto automático, cara. Pô, por que tipo, eu tô aqui agora contigo, sabe, Diogo? Sabe? Eu tava dando aula agora, tenho aula daqui a pouco, poderia ser um horário que eu teria... Mas, cara, você tá alinhado com o meu propósito. Sentar com uma referência da medicina pra falar de coisas que podem ajudar pessoas. Meu propósito é fazer com que pessoas vivam mais e melhor. Sabe? Então, ter um propósito. Então, vida saudável, ter um propósito. Terceiro, é viver o presente. É o conceito, sabe esse conceito de mindfulness? O que você pode fazer, cara, para viver o presente de forma plena? Sabe? Tá cozinhando, foca na cozinha ali, no que você tá fazendo. Tá trabalhando, foca no trabalho. Tá conversando, foca na conversa. Isso aqui, cara, isso aqui, ó, isso aqui é bom pra caramba. Mas isso aqui, fora de controle, é um grande inimigo da mente humana, cara. Se tem uma coisa que faz você perder a tua atenção imediatamente, olhou o telefone, acabou, cara. Já me desconectei aqui do que eu tava falando contigo. Aí eu vou voltar a falar contigo pensando no grupo do WhatsApp aqui que falaram. Então não tô vivendo o presente. Então é você de fato alocar a tua atenção nas coisas que você tá fazendo. Entendeu? E aí eu falo que a meditação é uma coisa muito importante. Cara, tem que meditar, cara. Tem que meditar, tem que meditar. Então, a vida saudável, ter um propósito, viver o presente. Um outro componente que para mim é muito importante, cara, é conexões sociais, relacionamentos interpessoais. Sabe, cara, é você de fato ter pessoas que te dão suporte, pessoas que te divertem, pessoas que... A gente tem amigos pra tudo, né, cara? Você tem um amigo que você senta pra falar de política, pra falar de espiritualidade, pra falar de sei lá, e você tem um amigo que você senta pra falar besteira, pra ficar falando besteira a tarde inteira, rindo pra caramba. Então, eu acho que é muito importante, realmente, cara, a gente não se afastar das pessoas. A gente dedicar tempo pras pessoas. É tudo sobre pessoas, sabe? Largar um pouquinho mais aquele videogame, largar um pouquinho mais aquele Netflix e dedicar um pouquinho de tempo para estar com as pessoas que são importantes, que fazem a diferença pra gente. Família, né? Amigos. Cara, eu falo até próprio o teu pet, sabe? Dedica tempo pro teu pet um pouco. Larga um pouco no Netflix, pega o teu pet, vai dar uma volta com ele. O cachorrinho tá coitado. 2 semanas sem passear, pô, vai passear com ele. Então são as conexões sociais, entendeu? Isso pra mim é muito importante. São 4 fatores. Então vamos lá, recapitulando aqui, que tem um que eu tô... Vida saudável. Alimentação, sono. Sono, alimentação e exercício. Relações humanas. Relações humanas. Viver o momento presente, Viver o que é esse presente. conceito, né, de mindfulness. E o último pode ser se exercitar, né? É o exercício, cara. É isso. É isso. Se exercitar, cara. Faz exercício, cara. Vai ver. Quer ter uma vida melhor imediatamente? Faz o seguinte agora. Vai malhar. Onde você tá? Mostra, você sedentário. Faz uma coisa muito facinha agora pra você. Levanta e senta na cadeira 20 vezes. Você já vai ter uma percepção, nossa, vai cansar a perninha. Pô, foi bom. Foi legal. Estica o bracinho aqui, ó. Deixa alongar, tu vai ter aquela sensação, nossa, pô, tá sendo gostoso isso. Cara, tu vai, de fato, eu acho que isso vai mudar vidas aí. E pra gente finalizar aqui, me fala uma coisa, se alguém quiser o seu trabalho, tá interessado em saber mais, como é que a pessoa te encontra? Diogo, no meu Instagram é Beto Abraão,
é ABRAHAO. O Abraão com H no meio. Então é Beto Abraão 1. Esse é o meu Instagram. Tá? Eu tenho um podcast que eu falo sobre muitos fatores mais voltados para a área da saúde, mas que eu acho que qualquer pessoa não da área da saúde, leigo, que sentar vai ouvir, vai se divertir, são papos bem descontraídos, que a gente fala sobre exercício, sobre outras coisas. O nome do podcast se chama Endorfina Cast. Você acha aí na Apple, acha em todas as plataformas aí de podcast. Tá? Eu tenho um canal no YouTube também, tá? Beto Abraão Mind Training. Você entra lá no YouTube, você vai achar o meu canal. E eu atuo aqui na Barra da Tijuca como personal trainer. Quem quiser um dia fazer um treininho comigo aí, manda mensagem aí que a gente marca aí, não tem problema nenhum não. Isso é um maior prazer. E é isso. Se você quer dicas aí para criar o hábito do exercício físico, o meu Instagram eu só posto sobre isso, sabe? Beto, muito grato aí pelo agradeço. convite, ter aceito o convite de estar aqui, ter encaixado esse horário aí na tua agenda super corrida. E o Beto vai ser papai também. É isso. Pode falar? Pode. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado, muito Diogo. grato mesmo aí. Tenho certeza aí que teu trabalho é muito importante, tá? Diogo, eu que te agradeço. Parabéns pelo conteúdo aí. E siga em frente que as pessoas precisam de você, cara. Legal, isso aí. Valeu, obrigado. Valeu.